Graça e paz. Eu sou o pastor Sandro Luiz Chiarato, da Igreja Evangélica Cristã Presbiteriana de Vila Pauliceia, em São Bernardo do Campo. É com grande alegria que recebo você por aqui. Desejo do profundo do meu coração que Deus abençoe muito a sua vida através da ministração dessa palavra. Tema da mensagem de hoje: Jesus sabe o que você necessita. Texto da mensagem de hoje, Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30 até o versículo 44. Lá está escrito assim: E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto, e a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram e correram para lá, a pé de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: Dai-lhes vós de comer. E eles disseram: Iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde, e assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Quando nós olhamos para essa palavra, nós entendemos que Jesus sabe o que você necessita. Jesus está preocupado com você. Jesus está interessado pela sua pessoa como um todo, e não apenas com uma parcela da sua vida. Ele quer trabalhar neste dia a sua vida como um todo, querendo orientá-lo em tudo e querendo estar presente ao seu lado em todos os momentos e em todas as circunstâncias. Por isso ele sabe quais são as tuas necessidades e ele se preocupa com cada uma delas em particular. Quando nós olhamos para esse texto, a grande pergunta que não quer calar é:
Quais são as necessidades que Cristo enxerga e admite como imprescindíveis que Ele venha suprir em nossas vidas? A primeira necessidade que nós enxergamos aqui e que Jesus enxerga como necessidade imprescindível que Ele venha suprir é a necessidade emocional. Pois no versículo de número 31, Jesus determinou que eles repousassem um pouco. Com essa atitude, Jesus está nos ensinando que o ser humano ele precisa de descanso. Nessa correria desenfreada da vida, muitas vezes nós esquecemos de olhar um pouco por nós mesmos. E Jesus está nos ensinando, Jesus está dizendo a você e a mim que nós precisamos olhar um pouco por nós mesmos. Jesus está dizendo para você nesse dia que você precisa olhar um pouco por si mesmo. Ao mesmo tempo, Jesus está dizendo que você necessita também de que alguém se preocupe com o seu bem-estar. Por isso Jesus te convida neste dia a repousar um pouco. Jesus te convida a parar diante da palavra e ouvir a palavra que Jesus tem hoje para a sua vida. Que diante da palavra você possa repousar, que diante da palavra você possa aquietar o seu coração, pois o Salmo 46:10 está registrado que Deus disse: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A inquietação quer tirar de você a oportunidade de você saber quem é Deus. Mas nesse dia o Espírito Santo te convida e te desafia a aquietar a sua vida para que nesse dia você saiba quem é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar, a segunda necessidade que Jesus ele enxerga na sua vida é a necessidade de afirmação. O versículo 34 diz que Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles porque eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus olhou a multidão não só como um grupo, mas Jesus olhou individualmente cada um dentro da multidão. Jesus enxerga você no meio da multidão. Ainda que no meio da multidão você muitas vezes não é reconhecido, muitas vezes no meio da multidão muitos não conhecem o seu nome, essa palavra vem dizer que você é alguém que tem nome diante de Deus, você é alguém que tem nome diante de Jesus, você é alguém que tem nome diante
do Espírito Santo. A terceira necessidade que Jesus enxerga em você é a necessidade existencial. Pois no versículo 34, na parte B do versículo, está escrito que Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, na realidade, o ser humano precisa de ver suprida na sua vida a necessidade existencial. Pois o ser humano precisa de direção. O ser humano precisa de um encontro com Deus, precisa de um encontro com o Espírito Santo, precisa de um encontro com Jesus. E dentro desse encontro, tanto Deus como Jesus e como o Espírito Santo, eles querem dar sentido à sua existência. Eles querem dar direção à sua vida. Da mesma forma que Jesus começou a ensinar a multidão, Jesus, a partir de hoje, se você abrir o seu coração, Jesus haverá de ensinar muitas coisas para você e dar direção para a sua vida. Mas em quarto lugar, a quarta necessidade que Jesus enxergou na vida daqueles que faziam parte daquela multidão foi a necessidade material. Jesus não negou provisão à necessidade material daqueles homens. Por mais feliz que Jesus estava, que aquela multidão estava ali diante dele, Jesus sabia que eles precisavam de comida, eles precisavam comer. E no versículo 37, na parte B do versículo está escrito que Jesus disse aos discípulos: dai-lhes vós de comer. Pois no versículo 35, diz a Bíblia que como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. E no versículo 36, os discípulos deram uma sugestão no sentido que Jesus despedisse a multidão. Olha o versículo 36, despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Os discípulos queriam despedir a multidão sem comida nenhuma, sem alimentação nenhuma. Porém, no versículo 37, Jesus, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. Por mais feliz que Jesus está, que você está hoje diante dessa palavra, por mais feliz que Jesus está pelo fato de você estar ouvindo a palavra de Deus, Jesus sabe que você
tem necessidades materiais que precisam ser supridas e Ele vai suprir as tuas necessidades materiais. Em quinto lugar, a quinta necessidade que Jesus enxergou no meio da multidão e viu como importante que Ele suprisse foi a necessidade de agrupamento. No versículo 40 diz a Bíblia que Jesus determinou e eles assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Jesus está dizendo aqui, com essa atitude, que você não deve viver só. Jesus está dizendo que o ser humano não deve ser solitário, mas que o ser humano deve ser integrado socialmente. E por isso Jesus fez com que eles assentassem de 100 em 100 e de 50 em 50. Na realidade, a igreja é um lugar de abrigo e de agrupamento. Jesus hoje diz a você da importância que você não viva de forma solitária, mas que você viva em agrupamento, que você viva cercado de pessoas que possam ser um muro de fogo protetor ao seu redor, protegendo, abençoando e fortalecendo a sua vida. Em sexto lugar, a sexta necessidade que Jesus enxerga como imprescindível que Ele venha suprir é a necessidade de justiça social. O versículo de número 41 diz que: e tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou e partiu os pães e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Essa passagem bíblica vem nos ensinar que o repartir é o ponto básico da multiplicação dos recursos. A estratégia social mais eficiente é o repartir, pois é dando que se recebe. Está escrito na Bíblia: dai e vos será dado. Em Eclesiastes capítulo 11 está escrito: lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Deus quer que você reparta o seu pão. Deus quer que as pessoas repartam o pão com você. O ganho tem mais significado quando tem alguém para repartir. Ganhar sem ter ninguém para repartir é inútil. Ganhar e não dar a ninguém é egoísmo. Ganhar e compartilhar com alguém é gratificante. Ganhar para investir junto com alguém fortalece o relacionamento. Que possamos aprender essas lições e possamos ser instrumentos de Deus para que a justiça social se cumpra no planeta Terra. Mas em sétimo lugar,
A sétima necessidade que Jesus enxergou no meio da multidão e entendeu como imprescindível que ele suprisse essa necessidade é a necessidade da plenificação. O versículo 42 registra essas palavras. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Está registrado também no versículo 43. Então Jesus enxerga em nós a necessidade de plenificação, a necessidade de satisfação. Muitas pessoas estão insatisfeitas. Muitas pessoas estão vivendo a filosofia do não dá mais para viver diante de tanta dificuldade, de tanta escassez, de tanta necessidade. Mas Jesus está interessado na nossa satisfação no que se refere a uma vida abundante e completa. Jesus quer produzir em você algo que satisfaça, algo que tenha qualidade. Diante dessa insatisfação, Jesus vai fazer um grande milagre na sua vida. Jesus quer levar satisfação ao teu coração, para que você possa ver satisfeita a necessidade do seu coração. Quero te dizer que Jesus, ele é o mestre da qualidade. E como mestre da qualidade, tudo que Jesus faz produz satisfação. Tudo que Jesus realiza, realiza com satisfação. Tudo que Jesus planeja, planeja com satisfação. Portanto, nesse dia você não sairá insatisfeito diante da presença do Senhor. Pelo contrário, Ele vai suprir a tua alma. Ele vai encher o teu coração. Ele vai abençoar a tua vida. E no fim dessa mensagem você dirá: valeu a pena investir esse tempo de repouso, de descanso perante a palavra de Deus. Valeu a pena parar a minha vida hoje diante da palavra, diante da mensagem de Deus, pois através dessa palavra Deus abençoou a minha vida. Então, diante dessas 7 necessidades que Jesus quer suprir na tua vida, aplique as seguintes lições à sua vida. Quando nós olhamos para a palavra, nós aprendemos que existem lições que nós precisamos aplicar em nossas vidas por conta dessa palavra que foi ministrada. A primeira lição: em primeiro lugar, precisamos cuidar de todas essas dimensões da nossa vida. A segunda lição: em segundo lugar, devemos considerar todas essas dimensões na vida dos outros. A terceira lição: em terceiro lugar, precisamos saber que Cristo está interessado
em todas essas dimensões das nossas vidas. Portanto, que Deus possa suprir a tua necessidade emocional, a tua necessidade de afirmação, a tua necessidade existencial, a tua necessidade material, a tua necessidade de agrupamento, a tua necessidade de justiça social, e que Jesus possa suprir também a tua necessidade de planificação e de satisfação. Que você priorize momentos de repouso. Que você receba a compaixão de Jesus para a sua vida. Que você permita que Jesus lhe ensine, que você ouça os ensinamentos de Jesus para a sua vida. Que você saiba que Jesus é o maior interessado que você tenha o que comer. Por isso saiba que Jesus, ele tem o interesse de nunca deixar o pão faltar na sua casa. Jesus tem o interesse de que o Salmo 23 se cumpra na sua vida e que você saiba que o Senhor é o teu pastor e que nada te faltará. Que você procure se agrupar, que você tenha parceiros de oração, parceiros de caminhada, parceiros de ministério. Que você se levante para ser um instrumento de Deus, para que a justiça social ministrada por Jesus nesse texto seja uma realidade através da sua vida. Que você se levante para repartir o pão, que você se levante para dividir o que você tem, que você não pense só em você, só em sua família, que você não pense só nos seus amigos, mas que você pense em todas as pessoas do planeta Terra que não têm o que comer, que não têm o que compartilhar, que estão passando fome, que estão passando necessidade, e que você possa levar pão ao faminto, e que você possa dessedentar o sedento, e que na mão de Deus você seja um instrumento de justiça social. Que nesse dia você abra o teu coração e a sua vida, para que o caminhar de Jesus em relação à sua vida possa produzir plenificação e possa produzir satisfação. Apresente hoje diante de Jesus as tuas Apresente hoje diante de Jesus as tuas insatisfações. Apresenta hoje diante de Jesus as tuas necessidades, os teus vazios. Apresenta as tuas dificuldades e você vai experimentar a satisfação. E da mesma forma que todos aqueles homens no meio da multidão comeram e ficaram fartos, Deus, através de Jesus, também
vai colocar diante de você o melhor dessa terra. E você vai se sentir satisfeito e abençoado. Porque Jesus, quando Ele faz algo com qualidade, Ele faz algo com excelência. Portanto, receba hoje algo com tremenda qualidade. Receba hoje algo que vai suprir abundantemente a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.